Segunda-feira, 31 de março de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Especialista em história colonial e presidente do Instituto Histórico Brasileiro, é o convidado principal das comemorações dos 60 anos do Instituto Histórico de Passo Fundo. Obras raras e um vasto acervo bibliográfico. O Arquivo Histórico Regional da UPF também está de aniversário, completa 30 anos de atividades. No estúdio, vamos falar das mudanças na regra dos beneficiários por invalidez do INSS. A nossa convidada é Helenice Martins Pauleto, gerente executiva do INSS de Passo Fundo. E ainda, a Soledade encerrou as comemorações dos 139 anos do município, com o encontro de motos, mateada e pescaria. Faculdade de Engenharia e Arquitetura da UPF inaugura galeria em homenagem a ex-diretores. E conheça também a Carolina. Ela tem uma síndrome rara, mas isso não a impede de cuidar da saúde, de continuar os estudos. Ela é o nosso exemplo de superação desta segunda-feira. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Criado para preservar a história e a memória de Passo Fundo e região, o Arquivo Histórico da UPF reúne obras centenárias, acervos raros, jornais e revistas de época. Um vasto material de estudo para alunos e pesquisadores. O arquivo comemorou na última sexta-feira 30 anos de funcionamento. A história e a memória dos que constituíram a região do Planalto Rio-Grandense em forma de acervos documentais, jurídicos, periódicos, bibliográficos, cartográficos e de imagens comemora 3 décadas de trabalho. Para simbolizar o momento, uma placa foi inaugurada. Nós temos um compromisso enorme, não só com a preservação de todo esse material memorialístico da comunidade local e regional, mas também com a sua divulgação cada vez mais ampliada. Nesse sentido, é bastante importante a gente ressaltar o quanto a especificidade de trabalhos de higienização, por exemplo, de técnicas de conservação e de restauração são feitas por profissionais cada vez mais qualificados, dedicados a esse tipo de procedimento. Os acervos raros, acessíveis a pesquisadores, estudantes e à comunidade, não são somente referentes à realidade local e regional. Aqui, revistas de esporte da década de 1950, que mostram as primeiras conquistas internacionais da seleção brasileira, conhecida na época como a Seleção de Ouro. Este retrospecto traz a história do futebol brasileiro nas Copas de 1930 a 1966, com fotografias dos jogadores. E uma curiosidade, o diagrama mostra em detalhe o caminho percorrido pela bola até a conclusão do gol. O arquivo tem como parceiro o Instituto Histórico de Passo Fundo, que celebra 60 anos de atividade. Ele tem como função primária recolher acervos, estimular os estudos históricos, reunir acervos sobre a memória e a história da cidade, publicar e disponibilizar esses acervos para a comunidade em geral. Mantém um convênio com o Arquivo Histórico Regional, que tudo que for conseguido pelo Instituto Histórico é colocado à disposição no Arquivo Histórico para a comunidade poder ter acesso. O Arquivo Histórico Regional está vinculado ao programa de pós-graduação em História e ao curso de História da UPF. Além da manutenção e conservação e restauração de documentos para terceiros, também digitalização de documentos, caso algum usuário necessite da cópia digitalizada. Também possuímos um trabalho bastante interessante com escolas que fazem visitas guiadas e tudo mais. Servimos de local de pesquisa e aulas para muitos dos cursos na universidade e também, claro, esse atendimento ao público, que é muito importante e é a base do nosso trabalho. Para a Universidade de Passo Fundo é uma alegria imensa e uma honra manter, fortalecer essa parceria e homenagear as pessoas que há 30 anos atrás tiveram a grande ideia de movimentar as nossas memórias, torná-las vivas. Eu costumo dizer que a memória retrata os que foram, os que aqui estão e os que virão.
Bom, e a programação de aniversário de 30 anos do Arquivo Histórico Regional da UPF vai de abril até novembro. No próximo dia 15 vai ser lançado o livro História do Instituto Histórico de Passo Fundo, do pesquisador Velci Nascimento. Também será feito um ato comemorativo aos 60 anos do Instituto e também homenagens a colaboradores da entidade. E o Museu Histórico Regional da UPF vai apresentar a partir de amanhã a exposição sobre mídia e ditadura, a ditadura na mídia. A mostra reúne obras do período que marcou história no Brasil. O Museu Histórico Regional fica na Avenida Brasil, em frente ao Campus 3 da UPF, e a exposição, que abre amanhã, fica de terça a sexta, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Agora, se você quer visitar o museu aos sábados e domingos, o funcionamento é da 1h30 até as 5h30 da tarde. Informações pelo 3316 8586 ou pelo e-mail mhr@upf.br. E ainda sobre história, o Instituto Histórico Regional celebrou 60 anos de atividades. Fundado em 1954, é uma entidade formada por professores e também pessoas interessadas na história local. Em uma noite comemorativa, o Instituto homenageou um colaborador bem especial. O médico e historiador Pedro Ari Veríssimo da Fonseca foi diretor do Instituto Histórico de Passo Fundo e colaborador do Arquivo Histórico Regional da UPF na parte de documentação, arquivamento e divulgação da entidade. Pelo apoio às entidades, ele recebeu uma homenagem. Tudo aquilo que eu venho trabalhando há muitos anos, hoje está tudo aqui dentro. Então, para mim, a homenagem é até pouco, em função da alegria que eu sinto de ver isto que está aqui, que a gente trouxe devagarzinho há anos de reunindo e conversando e pedindo. O Instituto Histórico tem como principais objetivos estimular, auxiliar e propor medidas que assegurem os estudos históricos, além de coletar documentos e acervos e torná-los acessíveis à comunidade. Para comemorar os 60 anos de atuação, um convidado especial, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, especialista em história colonial, falou sobre o papel dos institutos históricos municipais. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele tem tido uma preocupação nos últimos anos em valorizar a atuação dos institutos históricos estaduais e também dos municipais. Quer dizer, com os institutos históricos estaduais, que existem, alguns deles desde o século XIX, o do Rio Grande do Sul é de 1920, um pouco mais novo, mas os institutos históricos estaduais já tinham um contato relativamente estreito com o Instituto Brasileiro. E agora nós temos procurado também estimular os próprios institutos estaduais a consolidar, apoiar ou até fomentar a criação de institutos históricos municipais, visando, sobretudo, a preservação da memória local e regional. Eu acho que essa é uma das, não é a única, mas é uma das missões que os institutos municipais poderiam realizar com muito sucesso. De acordo com o INSS, no Brasil há cerca de 3 milhões de aposentados por invalidez. E você sabia que quem é aposentado dessa forma e precisa da ajuda de um acompanhante para sua rotina diária tem direito a um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria? Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos a gerente executiva do INSS, Helenice Martins Pauleto. Helenice, seja muito bem-vinda ao PFTV, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Thaís, o prazer com certeza é nosso. Bom, a agência do INSS em Passo Fundo, ela abrange um número muito grande de cidades. Qual é o número total? A gerência executiva em Passo Fundo, a abrangência dela atual é de 119 municípios. E a agência aqui de Passo Fundo atende 13 municípios. Ou seja, há uma subdivisão em meio a todas essas cidades. Quando se fala em agência Passo Fundo, 13 municípios. 13 municípios. Nesses 13 municípios, qual é o número de aposentados? A agência de Passo Fundo hoje tem mantido em torno de 50 mil benefícios todos os meses. Passo Fundo e 13 cidades. Isso, e outras Passo 12 Fundo, cidades isso, da região. Isso, de região. Uhum. Estes 50 mil aposentados é por diferentes motivos, invalidez, tempo de serviço, idade. Isso. Aí abrange também as pensões, os auxílios doença,
Mas é o benefício que a Previdência Social paga, são benefícios paga 50 mil benefícios na abrangência da Agência Passo Fundo, que são esses 13 municípios. Para muita gente, esse acréscimo de 25% parece uma novidade, mas na verdade a notícia é antiga e esse serviço, essa possibilidade, o INSS oferece já há muito tempo. Sim, o acréscimo de 25% foi regulamentado através da Lei 8.213. Então, ele passou a vigorar em 5 de abril de 1991. Então, desde essa data, o aposentado por invalidez que necessitar de um acompanhante permanente durante as 24 horas, ele pode requerer, sim, o acréscimo de 25% no seu benefício. Muitos aposentados não sabem dessa possibilidade. Qual é o número hoje de aposentados que recebem esses 25%? Nessa abrangência da Gerência Executiva Passo Fundo, que são 119 municípios, nós temos 2.021 beneficiários. É pouco, perto dos 50 mil. Com certeza. Certamente tem muita gente que não sabe mesmo dessa informação. Com certeza. O que cabe explicar aqui, Thaís, é que hoje o direito é para o aposentado por invalidez e que realmente necessite do acompanhante. Porque às vezes ele pode ser aposentado por invalidez sem precisar de um acompanhante permanente. Eu posso até citar alguns exemplos, né, que casos de cegueira total, paralisia de membros superiores, inferiores ou ambos, doença mental degenerativa, são situações que se enquadram nessa situação. Doença mental degenerativa, vale citar então Parkinson, Alzheimer e essas doenças que, dependendo do estágio, tornam a pessoa até mesmo acamada. Com certeza, são esses casos. Bom, o que a família deve fazer para buscar esse recurso? Sim, hoje o requerimento é feito na agência aqui do INSS em Passo Fundo ou região, né? Vai através da agência, busca através de um requerimento a majoração de 25% no benefício. Quando faz esse pedido, nós já pedimos para que acrescente atestado do médico assistente e exames complementares. Por quê? Porque esse requerimento, esse pedido, ele vai passar por um crivo do médico perito. Então, quem vai homologar o pedido ou não e dizer que se tem o direito ou não é a área da perícia médica do INSS de Passo Fundo, que é quem tem competência para verificar se realmente a patologia se enquadra nesse direito. O paciente, em alguns casos, deve ir até o INSS ou o médico perito vai até a residência ou não há necessidade, uma vez que já é aposentado? São algumas situações que eu vou explicar. Na grande maioria, o paciente ou o segurado, ele não tem condições de ir até o INSS. Então, é constituído um procurador, o procurador vai lá, faz o pedido e leva a documentação junto. Caso precise realmente que o médico perito verifique, até por uma insuficiência de documentação, às vezes o médico perito ele não consegue homologar aquele pedido. Então, para evitar um indeferimento indevido, se vai na casa, faz uma perícia domiciliar para comprovar essa situação. Então, tem realmente esse serviço que o INSS oferece, que é a perícia domiciliar nesses casos. Aí, cada caso é um caso. Agora, Helenice, por exemplo, quem for solicitar estes 25% junto ao salário, tem que ter alguém trabalhando e cuidando esse idoso ou pode ser algum familiar que muitas vezes deixa de trabalhar porque tem que cuidar do pai ou da mãe? Esse mérito não é analisado pelo INSS nesse pedido. O que realmente tem que ser comprovado é que ele não tem condições de se manter sem um acompanhante 24 horas. Então, a partir desse momento, o INSS acresce no benefício dele os 25%, independente da renda, pode ser salário mínimo ou mais, ele vai ganhar 25% em cima da renda mensal e aí o familiar vai verificar como ele vai administrar esses 25%, mas o INSS ele não vai entrar nesse mérito, sabe, de direcionar para quem vai cuidar. O INSS paga por ele precisar desse serviço. Porque muitas vezes a família não contrata alguém para cuidar, mas alguém da família deixa de trabalhar para cuidar deste familiar, né? Na maioria dos casos é isso que acontece. É isso que acontece. Né? Quem ganha, por exemplo, R$1.000 de aposentadoria teria um acréscimo de R$250. Essa é a conta. Bom, muito obrigada. Outras informações é procurar por vocês na agência, né? Nós agradecemos, ficamos à disposição. A agência do INSS, ela fica aberta ao público das 7 horas da manhã às 17, sem fechar ao meio-dia. E qualquer outra informação também pode ser buscado junto a 135, que é o nosso canal remoto
que presta as informações. Um abraço a todos. Disque Previdência. Disque Previdência, isso Muito obrigada, uma boa semana, Helenice. Obrigada. Bom, depois do intervalo, Soledade comemorou o aniversário com atividades no campus da UPF. Tem também a Faculdade de Engenharia e Arquitetura aqui. Inaugurou uma galeria para ex-diretores e ainda, no quadro Superação de hoje, você vai conhecer a história da Carolina. Continue conosco, nós já voltamos.